E hoje a gente tem visto abrir-se... Por que eu perguntei na questão da igreja inclusiva? Porque hoje isso mudou, né? Quando a gente escuta falar em igreja inclusiva, a gente está vendo igrejas que são adeptas a receber pessoas que se sentem excluídos de uma determinada denominação. Então, existe uma oportunidade onde eu vou ali e eu ouço o evangelho da maneira que me convém, né? Então, eu pego a palavra de Deus, eu trago dentro de um contexto, e é onde eu sou atraído por aquela palavra, por aquele falso evangelho, dentro do evangelho, né, pronunciado da forma onde vai agradar, e eu sou conivente com o pecado, me rotulo como um servo de Deus, entro com obras, entro com caridade, entro em ações, está tudo bem. E a verdadeira igreja, inclusive, que somos nós, a nossa igreja, onde a gente tem que receber o pecador, para que ali ele tenha a oportunidade de falar, de ouvir, de fato, o verdadeiro evangelho e se converter, está acabando. Porque por um rótulo, por um título, eu busco uma igreja inclusive onde eu vou me favorecer em ser porque ela é conivente com o meu pecado. Olha, se você tá num lugar que lá fora tá escrito igreja, tem uma placa lá fora escrito igreja, não sei o que lá, e você vive nesse mundo pecador, perdido e tal, e você ouvir uma mensagem que te faça sentir bem, você ouviu qualquer coisa menos o evangelho. Não tem conflito, né? Menos o evangelho. Porque se eu tô vivendo, se eu não vivo de acordo com a palavra de Deus, e eu sento lá e escuto alguma coisa que eu gosto, eu falo, mas peraí, então é uma massagem. Só que hoje, eu não posso generalizar. Eu não sou Deus, então não tem como saber. Mas o que se vê, muitas vezes, é um crescimento de pregadores que não são expositores do texto bíblico. São repetidores da moda coach. Então, essa ideia do coach, que aqui no Brasil se banalizou, porque Sim. é um trabalho muito interessante do coach, mas os pregadores começaram a ter essa ideia do coach. E o que é a ideia do coach? Que tudo que você tem para resolver sua vida está dentro de você, e eu só vou te ajudar, tal. Só que isso não funciona no evangelho. Porque, veja só, você está perdido no mundo. Você, está no seu pai, está na sua mãe, alguém tem culpa. Você está perdido no mundo. Aí eu chego em você e falo assim, a resposta para sua salvação está dentro de você. Mentira, não. Isso não é evangelho. A resposta para a salvação da sua alma não está em você. Está no Salvador. Está no Salvador. Você depende. No cristianismo você depende. Na moda coach você não depende. Você só precisa de alguém que te faça entender você mesmo, entender seu passado, entender teu pai, tua rejeição, ressignificar, não sei o que lá. No cristianismo não adianta ressignificar. Você vai pro inferno do mesmo jeito, ressignificando e vindo pro inferno. Porque no cristianismo, a salvação é trabalho de alguém externo. No cristianismo é a única religião que existe um salvador, que é uma pessoa. E ele é o salvador. É só um. Então você não se salva. Você não se resolve. Então você pode ir numa igreja, que lá fora está escrito igreja, mas lá dentro tem um coach falando, você tem que ressignificar, você tem que vencer o passado, beleza. Só que esse cara isso não é uma igreja. Isso não é, embora lá fora está escrito igreja, não é uma igreja. Então, o que falta hoje é a exposição do verdadeiro evangelho. Ler o texto, explicar o texto, apresentar o texto. E aí é com o Espírito Santo. Porque quem convence o homem é o Espírito Santo. Entende? Então, eu vejo muito isso acontecendo, e essa miscelânea da moda coach com o trabalho de igreja. Então, se lá fora está escrito igreja, o programa é de uma igreja, o canal do YouTube é de uma igreja, mas quem está falando é um coach que não está expondo o evangelho. Ele está pegando os esquemas, as ferramentas da neurociência, da programação neurolinguística e tal, do PNL, e trazendo para... Que funciona muito numa terapia. Funciona muito numa terapia, muito legal e profundamente importante. Mas evangelho é o seguinte, a resposta não está com você não, xará. A resposta não está... Pode procurar. Pode sair procurando, faz terapia, regrade, até onde você quiser. Existe uma pessoa só que vai te salvar. E esse Salvador é o carpinteiro. É Jesus Cristo de Nazaré. E ele é o Salvador. Não está em você a resposta. Você pode reconfigurar o que você quiser. Não está em você. Porque em nenhum outro há salvação. Porque debaixo do céu, nenhum outro nome é dado entre os homens, pelo qual importa que sejam salvos. É a base do Evangelho. Isso é Atos capítulo 4. E hoje a gente tem visto aumentar o número de igrejas inclusivas voltado para o homossexualismo. Né? Eu vi que você até tem levado aí nos debates, corajoso, eu acho que é corajoso ali. E por que você acha que tem crescido tanto, o senhor acha? É porque, por exemplo, quando você levanta uma bandeira e diz assim, não podia tal coisa e agora pode, por exemplo, eu não sei quanto tempo você é crente. Eu sou crente há uns 30 anos. Eu 22 anos, meu filho tá com 24. Então, não é tão longe. Veja, na minha época eu me converti na Assembleia de Deus e não podia nada. Não podia ter televisão, não podia cortar cabelo, não podia raspar a perna, a mulher não podia raspar a perna, não podia nada. Não podia jogar bola, então eu era atleta. Eu joguei voleibol pelo estado, eu sou mato-grossense. Então eu jogava voleibol no estado, pela cidade, pelo estado, sei lá, pelo colégio. Aí, quando eu me converti, não podia. Então eu abandonei. Parei de jogar. Era muita religiosidade. Mas eu fazia, como não podia, ninguém passava lá avisando que aquilo ali era só a interpretação das pessoas, então tá bom, eu também era contra, tá tudo bem.
Por que que cresce? Se levanta uma bandeira dizendo agora pode, seja o que for, por exemplo, quando se levantou o Atletas de Cristo, virou uma febre. Eu tô falando no final da década de 90. Entende por quê? Porque não podia jogar, agora pode. Então, todo mundo vai pra lá. Agora, tem coisas que eram proibidas e que é errado proibir. A falta de conhecimento faz a gente proibir coisas que Deus não proíbe. Perecer. E liberar coisas que Deus não libera. A Bíblia diz que a falta de conhecimento faz o povo perecer. Entende? O meu povo perece por falta de conhecimento. Então, quando se levanta alguém dizendo não podia tal coisa, agora pode, pode ser que seja verdade. Por exemplo, qual é o problema de fazer exercício físico, ir pra academia ou jogar futebol de vez em quando? Nenhum. A Bíblia proíbe? Não. Mas antigamente era proibido. Aí chega alguém e fala agora pode. Por exemplo, a Renascer fez isso. O que aconteceu? Encheu a Renascer de jovens. Nos anos 80, encheu a Renascer de jovens. Ah, não pode ter rock. Aí veio o pessoal lá, o Katz Barnea, o Brother Simeon, não sei o que lá. O que aconteceu? Enchia a APP aqui em São Paulo, enchia, lotava de jovens. Os pastores da Assembleia ficavam malucos. Iam lá enchendo de jovens, chorando, se derramando. Por quê? Porque havia uma proibição. Ah, não pode ter essa música. Mas quem decidiu isso? Quem falou que não pode? Da onde veio? Da onde veio? Então era uma proibição que tinha, era um tabu que foi quebrado, mas que não tinha texto bíblico para proibição. Quando não tem conhecimento, se proíbe o que Deus não proíbe e se libera o que Deus não libera. Agora, quando se libera uma coisa de forma errada, o efeito é o mesmo. Enche de gente, só falta Bíblia. Quando eu vou participar de um debate com alguém que defende a teologia inclusiva, a teologia gay, não sei como eles chamam, é a teologia homoafetiva, eu sempre pergunto, legal, o que a Bíblia diz? Me dá um texto. Aí a pessoa fica ali lutando, suando, não sei o quê, porque não tem texto bíblico. Então eles liberaram uma coisa que Deus proibiu. E mudam, né, o contexto, né, de certos textos ali. E a pessoa que chega aqui, ela nunca ouviu sobre a Bíblia, que ela vai aprender ali do zero, ela vai aprender. Ela vai aprender errado. Vai aprender errado. Mas aí entra uma coisa, viu, Luzia, que é assim, cara. Se você tem uma Bíblia na sua língua, então você não tem desculpa, velho. Vai estudar a Bíblia. Então, você que tá aí numa igreja, você é simpatizante do pastor tal, fulano, bispo, não sei o quê, lá no céu não tem essa desculpa. Não, mas é hora da igreja tal. Verdade, exatamente. É verdade. Entendeu? Ah, mas é hora da igreja tal. Não, aí é problema teu. Você tem a Bíblia na sua língua? Tem. Então acabaram suas desculpas. Você precisa ser um cristão bíblico. O que a Bíblia diz sobre tal assunto? O que a Bíblia diz? Vai você e leia o texto bíblico e veja o que a Bíblia diz. É o que eu penso.